forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete e mais uma edição em alta velocidade. Hoje nós vamos conversar com o Beto Monteiro, que disputa a Fórmula Truck, e eu costumo dizer que o Beto Monteiro é o maior rato de pista do Brasil. Rato de pista no automobilismo é aquele piloto que todo final de semana está em um autódromo, está em um kartódromo. E o Beto, mesmo disputando a Fórmula Truck já há anos, é bicampeão da categoria. Ele também já fez provas nos Estados Unidos, na NASCAR. Beto, eu começo perguntando para você, já estamos na reta final da Fórmula Truck, como é que está a categoria no Brasil neste momento? Olha, Theo, a categoria está muito bem, a categoria Fórmula Truck, você conhece muito bem, é uma categoria muito forte, mas como todas as categorias e todas as empresas no Brasil, passa pelas suas dificuldades, né, nesse momento que o país está vivendo. Mas a categoria é já há anos, né, uma categoria muito forte no Brasil, uma categoria popular e muito legal de eu ter fiz muito meu nome em cima da Fórmula Truck, né, dentro da Fórmula Truck, mas é uma categoria que está bem, trabalhando para estar sempre melhor. Você é um representante nordestino no automobilismo brasileiro, você que é de Recife. E hoje, assim, de cabeça, nas duas principais categorias, tem você do Nordeste e o Valdeno Brito. Do Valdeno Brito. Por que o Nordeste não exporta tantos pilotos, Beto? Já que é uma região, todas as corridas que eu fiz em Fortaleza, em Caruaru, sempre os autódromos lotados. Olha, até eu acho que talvez a dificuldade maior é a distância, né? Lá tem, você conhece bem, tem um automobilismo ativo, né? Tem até uma nova safra. Acho que o Nordeste passou um tempo meio refazendo o automobilismo, né? Veio a safra que saiu eu e o Valdeno, e depois passou um tempo meio parado pelas dificuldades, e aí retomou agora, né? Tem uma nova safra de pilotos muito bons que estão no kart, pilotos que já estão andando aqui, fazem campeonato aqui em São Paulo, campeonato brasileiro. Então são pilotos, uma nova safra de pilotos muito bons. Então em breve vai ter bastante piloto nordestino aí despontando no cenário nacional e internacional. Mas a dificuldade da distância, né? Então qualquer prova que você tem que fazer para o lado do sul, porque não, tem um espaço muito grande, né, geograficamente, você sair do Nordeste e vir fazer corrida no sul, né? O autódromo mais próximo de São Paulo, ou de Goiânia, talvez que seja o mais próximo do Nordeste, sei lá, quase 3.000 quilômetros. Só explicando para o amigo do Band Esportes, o Beto está usando o óculos escuro, porque teve um acidente até grave na etapa disputada em Cascavel da Fórmula Truck. Você vai ver as imagens agora. E eu pergunto para você, Beto, eu estava assistindo, o que aconteceu? Eu fiquei sem freio, né? O freio superaqueceu. Eu acho que até em uma das escapadas, que devido ao óleo e à água que estava... Mas não tem um sistema que quando o freio vai diminuindo, te avisa? Não, avisa, mas o problema meu de freio não foi o sistema de freio, foi a temperatura do freio. Meu freio estava acionando tudo normal, que é um problema que a categoria já teve, que é o sistema de ar, que fica com falta de ar e o freio acaba. No meu caso não foi isso, no meu caso foi falta de refrigeração no freio. Talvez por alguma das escapadas que eu dei, eu perdi até a terceira posição para o Paulo Salustiano. Eu e o Cirino, que estava na minha frente, perdemos a posição para o Paulo Salustiano numa saída da curva 1, que tem bastante óleo. Talvez nessa escapada me tirou de posição as mangueiras de refrigeração do freio. E isso, porque logo na sequência eu comecei a ter muito problema de freio. E na última freada que eu dei, apertei, estava o sistema todo funcionando, mas o freio não conseguiu parar devido à temperatura que estava. E aí eu virei passageiro. Você estava a uns 180 km ali mais ou menos, né, Beto? E aí você pensou o que na hora? Falou, caramba, sem freio, o que você tentou? Não dá para de repente reduzir as marchas? O que dá para fazer? Eu já tinha reduzido, né? Então eu já tinha reduzido e freiei e vi que não funcionou. Quando entrou na curva, já a chuva tinha dado aperto, assim, juntou vários fatores. Eu fiquei sem freio, a chuva apertou muito, eu saí da pista, fui para uma parte que estava suja com água, com a grama também molhada. Eu fiquei muito preocupado com o Bandeirinha, que tem uma casa do Bandeirinha bem reto de onde eu saí. Então eu tentei dobrar o máximo, porque eu não queria bater de frente, porque a energia de
4.500 quilos a, sei lá, que ia bater ali a 150 por hora, é uma pancada muito forte. Então eu tentei desviar o máximo do muro, né? Passei por cima, eu queria bater de lado, não queria bater de frente. Então foi o máximo que eu tentei fazer ali, foi tentar um pouco fazer o máximo de curva possível. Mas é difícil, porque o peso, tudo molhado, você estava escorregando, então acabou sendo uma pancada bem forte. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete. Vamos continuar conversando sobre o automobilismo brasileiro com o Beto Monteiro. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com o Beto Monteiro, piloto da Fórmula Truck. Beto, você participou de várias corridas em categorias menores da NASCAR. Como é que foi essa experiência nos Estados Unidos, Beto? Tem vontade de repente fazer uma carreira em solo norte-americano? Sem dúvida, para mim tem sido, né? Porque até o começo desse ano eu vim fazendo provas lá desde 2010, esporadicamente provas lá, até porque coincide muito o calendário. Mas uma experiência assim fantástica, eu tinha uma visão muito diferente do que era a NASCAR. A NASCAR é uma competição, os pilotos que estão lá, diferente do que os pilotos que andam em circuito misto, como eu acha que os caras não aceleram, os caras aceleram muito, guiam muito. Você guiou em oval e misto lá? Andei, na verdade todas as provas que eu fiz foi em oval. Todas em oval? Todas em oval, todas em oval. E aí, é difícil a adaptação? É muito difícil, principalmente quando você pega pistas com bastante inclinação, né? Então você acreditar que você vai lá, eu fiz Daytona, fiz Rockingham, que é uma pista que tem bastante inclinação, você acreditar que faz média de 260 e fazer curvas a 250, 240 por hora, é difícil você chegar assim na hora. Então, a experiência da forma de você conduzir o carro, que não tem tanta tecnologia, né? Quer dizer, zero de tecnologia, inclusive por regulamento você não pode nem cobrir o carro nos boxes, tem que estar aberto para o outro concorrente se quiser ver. Então tem essas coisas que a NASCAR consegue fazer uma categoria grande com uma simplicidade e uma dinâmica completamente diferente do que você está acostumado. É tão frenético você andar no oval com todos os carros juntos, com o spotter falando em inglês, né, que não é só... O spotter é aquela pessoa que fica num ponto do autódromo, exato, observando tudo e fala, vem para baixo, vem para cima, tem um do seu lado, outro para cima, outro por dentro. Né? É quase seu guia, praticamente, é o spotter. Então, você conseguir entender isso, para mim, foi uma experiência fantástica. Assim, se eu não pretendo fazer mais, eu acho que se eu pudesse, eu seguiria tentando uma carreira nos Estados Unidos. Falta o quê? Patrocínio? Falta patrocínio. A equipe lá não era uma equipe muito boa, mas ela sempre fez um esforço muito grande para me levar para lá. Né? A gente sempre teve muitos bons resultados, proporcional à equipe que a gente estava andando. Então, para mim foi demais, assim, é uma experiência completamente diferente do que eu fiz a vida inteira, né? Você andar nesses circuitos. Você conhece muito bem também o automobilismo argentino. Vamos vir para um lugar mais próximo, um lugar onde não tem tanto dinheiro como nos Estados Unidos. E a gente sempre aqui no Brasil fala, poxa, lá nos Estados Unidos são várias categorias, com um número muito maior de pilotos do que aqui no Brasil. Como é que você analisa, como é que você compara o automobilismo da Argentina, que é mais pobre do que o automobilismo brasileiro, e o nosso automobilismo? Theo, eu vou te assegurar uma coisa, que o automobilismo lá é mais pobre. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas é mais pobre e é mais rico do que o nosso. Ele é mais pobre em dinheiro, né? Em dinheiro, mas ele é muito maior que o nosso. Eu acho que a Argentina sempre está alguns anos na frente do Brasil pela quantidade de categorias. Até você vê poucos pilotos argentinos correndo fora da Argentina, porque o automobilismo local é tão forte que o piloto acaba se profissionalizando dentro da Argentina e não sai para a Europa, até porque o país não tem uma condição de pôr um piloto para fora da Argentina. Sai alguns esporádicos, mas você vê que não é uma tradição, como é no Brasil, como é em outros países, né? Mas a Argentina tem um automobilismo tecnicamente, mecanicamente, né? Tecnicamente a nível de carro e tecnologia muito forte. A nível técnico de piloto, extremamente alto. Assim, é muito difícil você chegar na Argentina e conseguir andar na frente com os pilotos de lá. Então, eu admiro muito e respeito o automobilismo argentino.
E eu acho que o Brasil devia copiar muito o modelo de lá. Tem muitas categorias que deveriam ser trazidas para o Brasil para mudar algumas que existem aqui, até pela facilidade, pela configuração, acho que traria para trazer mais público para o autódromo. Você teve uma passagem pela Fórmula 3 italiana. O que aconteceu que você voltou para o Brasil? Aconteceu comigo o que aconteceu com muitos pilotos, né? Faltou patrocínio para seguir. Foi outra experiência que eu tive, assim, para minha vida. Assim, você sair de Recife, praticamente eu andava de kart em Recife e andar na Europa, né, de Fórmula 3. Então, isso foi em que ano, Beto? Foi em 97. Certo. E eu tive uma experiência bacana. Ganhei uma bagagem, assim, mais do que ter andado, foi a bagagem de conhecimento que eu consegui trazer. Assim, eu ganhei alguns anos da minha vida de aprendizado, o tempo que eu passei lá, que foi 1 ano, né? Foi um tempo de aprendizado muito bom. E você saiu da Fórmula 3 direto para a Fórmula Truck? Saí praticamente, né? Eu voltei para o Brasil, fui na Barbados, nos Estados Unidos, fazer uns treinos, andei de turismo aqui no Brasil, de kart, fiquei aquela meio que sem saber o que ia fazer de fato, até que a Aurélio, que é o criador da Fórmula Truck. Que é o criador da Fórmula Truck, né? O finado Aurélio, ele me convidou para fazer uma prova experimental em Caruaru. E pô, foi bom o resultado, eu já tinha feito um treino com ele ficou naquela, não, vou pôr você na categoria, vou pôr você na categoria. E na primeira oportunidade que apareceu, eu entrei na categoria e meu primeiro ano completo já foi eu tinha feito algumas etapas com o Thiago Grison e meu primeiro ano completo foi com o Fogasta pela Ford. E aí já na sequência a gente já conquistou. Já conquistamos um título que foi... E a mudança na cabeça de um piloto profissional naquela época é muito difícil. Eu não estou dizendo nem na pilotagem, estou falando na cabeça. Olha, Theo, para mim não foi tanto, porque tudo que aconteceu comigo foi tão bacana, em toda a dificuldade que eu passei, assim, sair do Nordeste, de Recife, que o automobilismo era muito pequeno, assim, pouquíssimo visto, né? A ponto de quando eu anunciei lá que ia correr de Fórmula 3 na Europa, puta, o pessoal achou que eu ia andar de Fórmula 1, porque ninguém sabia nem o que era um Fórmula 3, praticamente. Então, tudo que aconteceu foi tão bacana para mim que eu não precisei ter esse problema de mudar a cabeça. Voltei da Europa, eu sabia que aquilo ali, eu já fui sabendo que poderia seguir, mas poderia voltar a qualquer momento. Então, eu voltei com a cabeça tranquilo. E aí, quando apareceu a chance da Fórmula Truck, foi tão empolgante quanto ir para a Europa de Fórmula 3, porque era o que eu gostava de fazer. Você está falando do Nordeste, eu estou olhando aqui os seus patrocinadores hoje e eu não vejo ninguém lá de Pernambuco. E eu sou de Goiânia também, eu ainda tenho minha raiz, moro em Goiânia, e eu acho que eu vou fazer a pergunta baseada até no que eu sinto às vezes. Santo de casa, às vezes, não faz milagre, né, Beto? É difícil. De repente, eu costumo dizer o seguinte, que em Goiás, muitas vezes eu tenho a sensação que é terra de muro baixo, porque todo mundo que vem de fora passa por cima, e o de lá é mais difícil. Você tem essa sensação também lá em Pernambuco? Eu tenho essa sensação. Porque, assim, Pernambuco tem grandes empresas. Grandes né? empresas. Nacionais, né? Até multinacionais. Eu nunca fui patrocinado por uma empresa nacional que está em Pernambuco. Por que isso, Beto? É uma pergunta que eu me faço sempre. Eu realmente sinto muito por isso. Pernambuco reconhece bastante o meu trabalho, você acompanha. Eu sei lá. disso. Então, isso para mim é sensacional, mas as empresas de Pernambuco, não. Papo bacana. Daqui a pouquinho a gente continua aqui no Band Esportes com o último bloco do Tete a Tete com Beto Monteiro, piloto da Fórmula Truck. Estamos de volta com o último bloco do Tete a Tete e hoje conversando com o Beto Monteiro, uma conversa em alta velocidade. Ele que é piloto de toda a temporada da Fórmula Truck, mas como eu disse no início do programa, é um rato de autódromo e de kartódromo, ou seja, todo final de semana ele está acelerando. Beto, quantas categorias você já correu nesse ano? Olha, já corri em algumas. Eu fiz... Você lembra? Eu vou tentar lembrar. Eu corri de kart nos Estados Unidos logo no começo do ano. Foi engraçado, porque eu corri de kart nos Estados Unidos, vim para cá,
fiz a primeira etapa da Fórmula Truck, no final de semana seguinte fiz a primeira etapa da Stock Car em Goiânia, na corrida de dupla, junto com o Galide e Osman. Depois fiz uma etapa do Fórmula 1600, que é uma categoria aqui em São Paulo. Voltei a fazer Fórmula Truck, fiz agora o Cascavel de Ouro, que é um turismozinho pequeno. Gaiola. A gaiola na terra, que vou fazer de novo esse ano os 200 km. Então, eu gosto de competição, gosto de automobilismo. Eu não tenho um hobby. Tipo, a minha profissão é... Você hoje é um piloto profissional, você vive do automobilismo. Eu vivo do automobilismo. Então, o meu hobby, eu costumo dizer bastante, eu agradeço a Deus todos os dias e levanto a mão para o céu por viver de uma coisa que eu gosto de fazer. Que nem sempre todo mundo consegue fazer isso, você trabalhar no que você gosta de fazer. Então, hoje eu me sinto bem abençoado por isso. E para o ano que vem, quais são os seus planos, Beto? Até o ano que vem está completamente aberto, né? A gente agora vai começar as conversas para o ano que vem. Esse ano não foi um bom ano para você na Fórmula Truck, Não, não né? foi. Não foi, a gente teve uma dificuldade muito grande pela mudança de equipe. A gente saiu de uma equipe que era um formato desde que eu entrei na Iveco. E esse ano, por um desacordo comercial, foi mudada a equipe, né? Foi montada uma outra estrutura completamente nova, que demorou mais de meio ano para você conseguir ajustar tudo que assim, redondo como a gente tinha na outra equipe. E isso a gente sofreu bastante com resultados, com algumas quebras. Agora essas etapas, 2 acidentes seguidos, um por consequência de corrida, outra por esse problema aí de freio, que está fora do esperado, mas a gente chegou a ficar em terceiro no campeonato esse ano. No momento do campeonato nós éramos terceiro. Então a gente tem um equipamento muito bom, mas faltou esse ano, foi um ano muito de ajuste. A gente sabia que ia sofrer, não esperava tanto, mas sabia que ia sofrer um pouco esse ano. Você continua na Fórmula Truck ano que vem? Inicialmente sim, inicialmente está tudo encaminhado para sim, mas aberto sempre, né? Bom, você é um piloto que já correu na Stock Car, né? Como você disse, nesse ano fez a corrida de duplas lá em Goiânia, e você sempre está acompanhando a Stock Car. Eu te acompanho no Twitter, Instagram, eu sempre vejo você nas provas da Stock Car. Qual a análise que você faz da Stock Car, Beto? Olha, a Stock Car é uma categoria que cresceu bastante, né? Ela também sofreu um momento de crise, conseguiu reverter e hoje acho que hoje ela é a principal categoria do país. Eu acho que as duas hoje são a Fórmula Truck e a Stock Car. Só que a Stock Car hoje tá com muito mais força, né, comercialmente, tecnicamente, do que as outras categorias hoje no Brasil. Bom, você tem medo da crise? Bastante, porque o automobilismo vive do marketing das empresas e quando a crise é muito grande, a primeira coisa que é cortada é o marketing. E isso afeta diretamente o esporte, né? Não falo do automobilismo, mas afeta o esporte em geral, né? Então, o meu maior medo hoje é a crise. No automobilismo brasileiro, a gente já ouve falar há anos que falta uma categoria escola depois do kart. Hoje o piloto sai do kart, se ele tem muito dinheiro, ele vai arriscar Estados Unidos ou Europa. Se ele não tem muito dinheiro, ele vai arriscar ficar por aqui, uma categoria de turismo, uma Fórmula Truck. E não há um movimento para essa categoria escola, né, Beto? Assim, nós vivemos anos de vacas magras com relação a categorias no Brasil, né? Sem dúvida. Isso está refletindo na falta de pilotos saindo do Brasil para despontar lá fora. Você vê pouquíssimos pilotos, né? Depois do Felipe Nasser, que foi o último brasileiro a entrar na Fórmula 1, e eu não vejo ainda quem será o próximo. E na Fórmula Indy também a gente não vê ninguém para substituir o Tony e o Elinho, que já estão lá há anos, né? E isso, alguns anos atrás, quando eles entraram, tinha muita gente entrando, né? Eu vi uma foto no escritório do Felipe Giafone, uma foto de, eu não sei a quantidade, mas tinha vários pilotos brasileiros fazendo as 500 milhas de Indianápolis. Chegamos a ter, se eu não me engano, 7 pilotos nas 500 milhas de Indianápolis numa edição. Exatamente. Então, hoje tem 2, porque são os 2 que já estão lá há muitos anos. A gente não conseguiu exportar tanto piloto como vinha exportando a vida inteira, né? E essa falta de categoria de base é um reflexo disso. Porque o kart, até se manter bem no Brasil,
mas está faltando aquela preparação para você sair do kart. Tem muita gente tá indo para a Europa, mas chega despreparado. Lá eles são fortes, conseguem... E hoje a gente não tem essa categoria para estar nesse meio do caminho. Teve uma corrida em São Petersburgo, nos Estados Unidos, que é St. Pete, né, como se fala, como se gosta de falar, uma preliminar da Fórmula Indy, e eu não me recordo, era uma Fórmula 2000, era uma Fórmula alguma coisa, era início da rota para chegar na Indy. E tinham 3 pilotos brasileiros, eu fui conversar com os 3 pilotos brasileiros. E eu cheguei em um deles, que eu não me recordo o nome, que era aqui de São Paulo, eu falei, e aí? E como é que tá? Era depois de um treino. Eu falei assim, rapaz, eu estou sentindo muita dificuldade, porque a minha primeira temporada no Fórmula, eu vim direto do kart. Então eu não sei como é que acerta o carro, eu não sei quando o pneu tá gasto, eu não sei o que dá de calibragem. E aí, em cima disso, você está falando, entra, às vezes tem dinheiro para uma temporada e é uma temporada de aprendizado, né? Exatamente. Então, se você tivesse esse dinheiro para uma temporada e tivesse sido bem preparado antes de chegar lá, talvez essa primeira temporada lhe lançasse para muito mais alto, né? Serve de estilingue para lançar você para frente. Só que você vai com o único cartucho que tem, se preparando para isso, é onde tá morrendo a chance de ter os pilotos aí na Fórmula Indy e na Fórmula 1, né, brasileiros, para representar o Brasil. Uma das novidades desse ano não, desde o ano passado, né, é a Fórmula E, a Fórmula de carros elétricos, uma categoria mundial. Agora, tem um amigo nosso, que você conhece bem, o Alencar Júnior, piloto goiano, campeão da Stock Car, que ele diz que a Fórmula é corrida de peixe, que você não ouve o barulho, parece corrida de peixe. Eu até concordo com ele, realmente é estranho você não ter barulho, porque os carros são elétricos. Como é que você vê a Fórmula E? Está com muito piloto conhecido, né? Até eu vou falar, até muitos pilotos que eu venho falando, muita gente não gosta da Fórmula E, tudo até porque não tem barulho, ser carro elétrico. Mas eu vejo um formato sensacional da Fórmula E e é o futuro. Você acha que é o futuro? Sem dúvida, porque você já vê a parte elétrica dos motores elétricos em carro de rua, em moto, em bicicleta, em tudo que usa motor a combustão, se trocando por parte elétrica. E isso até na Fórmula 1 está chegando. Então eles só anteciparam. Eles fizeram um formato, logicamente, que eu conversando tanto com o Nelsinho como com o Lucas de Graça, que são pilotos brasileiros que estão lá. O Nelsinho é o atual campeão. Né? Exatamente. A Fórmula E trouxe, como está essa dificuldade, eles entenderam, fizeram uma pesquisa que estava diminuindo a quantidade de gente indo para o autódromo. O autódromo normalmente é sempre afastado das cidades, né? Sempre um pouco mais afastado. Então, a facilidade de ter as coisas na mão, de entretenimento, está perdendo um pouco a vontade das pessoas irem no autódromo assistir. Existe mais concorrência de entretenimento. Exatamente. Então a ideia deles de fazer circuito de rua é para levar o automobilismo para as pessoas. Porque circuito de rua você está ali em casa, eu vou andar 2, 3 quadras, vou lá assistir a corrida. Eu acho um formato muito bacana, eu gosto muito da Fórmula E. Agora eles mudaram o regulamento, agora cada um constrói sua bateria, está praticamente igual a Fórmula 1, cada fabricante fabrica seu motor elétrico, sua bateria. Então eu acho muito bacana e tem pilotos muito fortes lá, né? Os nomes bem bacanas. Para a gente encerrar, você é um piloto realizado, Beto? Theo, o piloto nunca está realizado, né? Eu acho que o piloto está realizado na hora que ele para de correr, que ele faz, pronto, fiz o que eu tinha para fazer, eu tentei fazer o que eu queria fazer. Né? Então eu busco sempre me realizar em tudo. Eu acho que na hora que eu parar eu vou falar assim, ó, eu estou realizado, mas ainda não. Beto, valeu demais. Valeu, Theo, obrigado. Boa sorte, continue acelerando, continue sendo um rato de pista. Com certeza. Valeu demais, gente. Marcamos novo encontro na próxima semana aqui no Band Esportes com mais uma edição do Tete a Tete. Forte abraço para você e cuide-se bem.